Retomando então o nosso conteúdo, gente, como eu falei no fim do último vídeo, né? Eu gostaria de fazer aqui uns testes aqui com os gráficos de algumas funções para a gente visualizar aí mais uma vez a questão das funções limitadas, né? Então, por exemplo, se a gente começa com essa função aqui f de x igual a x ao quadrado, graficamente aí ela é a parábola, e daí pelo gráfico a gente identifica aí, se a gente plotar a reta y igual a zero, que é o eixo x, né? A gente observa que os valores das imagens estão sempre acima dessa reta, ou seja, os valores da imagem estão sempre acima de zero. F de x é maior ou igual a zero, claro, né? O quadrado de qualquer valor é um número maior ou igual a zero. Então, o mzinho, né? O nosso mzinho lá, que seria a cota inferior para a nossa função f, é zero, né? Zero é menor ou igual que todos os valores da função. Claro que né, nós não temos uma cota superior, né, um majorante aí das imagens. Agora, para a função, é uma outra função que a gente diz que é a função polinomial, né, menos x à quarta mais 2x ao cubo mais x quadrado menos 2x, ela tem esse comportamento aí, né, aqui onde ela corta o eixo x são as raízes, né, da função. E aí, quando a gente plota, por exemplo, a reta y igual a 1, a gente observa que todos os valores da imagem pela função g são menores ou iguais a esse valor 1. Né? Então, 1 é cota superior da nossa função e a nossa função é limitada superiormente. A x quadrado era limitada inferiormente. Se a gente vai para a função trigonométrica, cosseno de x, a gente vai ver essa função com mais detalhes mais para frente no nosso curso, a gente observa então que a reta y igual a 1 e y igual a menos 1, essas duas retas aí, contêm todas as imagens, né? Ou seja, as imagens estão sempre entre menos 1 e 1. Menos 1, então, é a cota inferior e 1 é a cota superior. Como essa função é limitada inferiormente e superiormente, a gente diz então que essa função é limitada em todo o seu domínio, ok? Agora, finalmente, para a nossa função tangente de x, que a gente também vai ver com mais detalhes, eu quis colocar essa função, né? Claramente, ela não é limitada nem inferiormente nem superiormente, né? Ela é ilimitada, apesar de o seu domínio ser limitado. Então, observe aqui que eu limitei o domínio, né? Para menos π sobre 2 até π sobre 2. Na verdade, essa função tangente ela é dada em ramos, né? Ela é definida aí em intervalos desse tamanho aí, de menos π sobre 2 a π sobre 2. Esse seria o ramo que a gente chama principal da função tangente, tá bom? Então, um exemplo é de uma função que não é limitada. Vamos então para o nosso próximo assunto, que será as funções injetoras, sobrejetoras e bijetoras. A gente vai recordar lá, vamos começar utilizando aqui a maneira de representar a função através daquele esquema de flechas, tá? Diagramas, né, de flechas. Eu vou colocar aqui alguns diagramas para nós. Então, eu coloquei aí esses 5 diagramas ou esquemas aí de flechas para a gente visualmente compreender o que é uma função injetora, uma função sobrejetora e, por fim, aí uma função bijetora. Então, eu coloquei primeiro esses dois esquemas aqui em cima menores. O que acontece com esses dois esquemas de flechas? Ó, nesse primeiro, a gente tem que um dos pontos não sai flecha nenhuma desse ponto aqui. Ele é um ponto do domínio, né, do conjunto de saída, mas que não tem imagem, ele não é levado por nenhuma flecha. Então, por essa razão, esse não é um diagrama que representa uma função. Né? Para representar a função, ele tem que, todos os pontos do domínio tem que sair pelo menos uma flecha. Aliás, tem que sair uma única flecha. Esse nosso segundo diagrama, o que a gente observa? De todos os dois pontos aqui do domínio saem flechas, mas tem um ponto X que saem duas flechas, tá? Isso não é possível também, esse não é um diagrama que representa uma função, tá? Porque o valor aqui do y, né, na imagem, ele fica bem definido pelo valor do x. Então, dado o valor do x, esse valor é elevado em um único y. Ele é elevado em algum e esse algum é único, né? Então, a gente teria aqui um x sendo elevado em dois valores diferentes. Então, não é também esquema de funções. Já esses daqui são esquemas de funções. A gente vê aqui, por exemplo, esse pontinho do domínio sai uma única flecha, esse pontinho sai uma única flecha, esse pontinho também sai uma única flecha.
Só que aqui a gente vê uma peculiaridade, né? A gente vê o seguinte, que nós temos dois pontinhos diferentes que são levados no mesmo valor, tá? Não tem problema, né? O problema é se um pontinho aqui fosse levado em dois valores lá. Aqui o que a gente tem são dois valores diferentes levados no mesmo. Não tem problema. Isso aqui, quando isso acontece, a função não será injetora. Ou seja, a função será injetora quando isso não acontece, tá? Por exemplo, aqui, ó, aqui esse pontinho é levado nesse, esse pontinho é levado nesse. Esses dois pontinhos são diferentes e as imagens são diferentes, tá? Então, isso aqui é o que a gente vai chamar de função injetora, tá? Quando pontos diferentes são levados em imagens diferentes, ou equivalentemente, as imagens iguais implicaria que os pontos têm que ser iguais, tá bom? A gente já vai formalizar isso. Agora, aqui o que a gente observa, por exemplo, nesse esquema aqui, é que tem um ponto aqui do contradomínio da função, né? Se essa aqui é a nossa função f, esse é o contradomínio de f, tem um ponto sobrando, não chega lá nenhuma flecha vinda do domínio, né? Do dom de f. Não tem problema também, é ainda uma função, né? Porque de cada ponto sai uma única flecha. Só que como tem um ponto sobrando no contradomínio, a gente vai dizer que essa função não é sobrejetora. Ou seja, a função é sobrejetora quando não sobra nenhum ponto do domínio. Como aqui no nosso primeiro caso, do contradomínio, desculpa. No nosso primeiro caso, todos os pontos do contradomínio, existe pelo menos um pontinho do domínio que é levado nele. Nesse caso, a gente tem esse ponto que até tem dois, né, que são levados nele. Então, nesse caso, como não sobra pontos do contradomínio, a gente diz que a função é sobrejetora. E aqui, né, como dois pontos diferentes são levados no mesmo, ela não é injetora. E no nosso segundo esquema, como sobra um ponto do contradomínio, ela não é sobrejetora, tá? Vou abreviar aí. E agora, aqui no nosso terceiro esquema de flecha, o que a gente tem aqui da função f? A gente tem pontos diferentes são levados em imagens diferentes, então essa função é injetora, é inje, e não sobra nenhum ponto do contradomínio. Todos os pontos do contradomínio tem alguém que é levado lá. Claro que todos os pontos do domínio são levados em alguém para ser função, né? Aqui o sobrejetor é o contradomínio. Não sobram pontos do contradomínio sem flecha, né? Todos têm alguma flecha que vai lá nele. Então a gente diz que essa função também é sobrejetora, pelo que a gente viu. Sendo injetora e sobrejetora, a gente diz então que ela é bijetora. Bijetora, tá? Então, a função bijetora é uma função que é simultaneamente injetora e sobrejetora. Vamos formalizar esses conceitos? Então, começando aí pelo conceito da sobrejetora, dada a função aí de A em B, A é o domínio, B é o contradomínio, a gente diz que essa função é sobrejetora se para todo elemento aí do contradomínio, do B, existe esse elemento no domínio que é levado no y pela f, tá? Existe esse x, tal que a imagem do x é o y, tá? Ou seja, aqui em símbolos, né? Para todo elemento do B, do contradomínio, existe um elemento no domínio que é levado nele, tá? Tal que esse elemento é a imagem do x. Então, todo elemento do contradomínio é a imagem de alguém. Ou seja, gente, na função sobrejetora, o conjunto imagem coincide com o conjunto contradomínio. Lembra que a gente viu, né, que o conjunto imagem ele está sempre contido no contradomínio, mas ele pode ser um subconjunto próprio, ou seja, diferente, né, contido e diferente do contradomínio. Nesse caso da sobrejetora, esses dois conjuntos coincidem. Todos os pontos do contradomínio são imagem de alguém. A gente pode ver agora um exemplo e um contra-exemplo. Então veja, né, gente, lá aqui nos nossos esquemas, né, 1, 2 e 3, os esquemas 1 e 3 são funções sobrejetoras, todo ponto do contradomínio é imagem de alguém. Todo ponto do contradomínio é imagem de alguém, ou seja, o conjunto imagem coincide com o conjunto do contradomínio.
Considere, por exemplo, aí a função dos reais nos reais, dada por f de x igual a x mais 5. Será que essa função é sobrejetora? Bom, para a gente verificar, a gente precisa mostrar que todo ponto do contradomínio, ou seja, todo número real, é a imagem de alguém, né? Como a gente não pode testar para todos, né, porque é um número infinito de elementos, a gente recorre lá à álgebra, né? Toma um elemento qualquer, então seja y pertencente ao contradomínio que é R. Queremos encontrar, né, um ponto x no domínio da função, que é R, tal que f de x seja y. Mas quem é f de x? F de x é x mais 5 igual a y. Agora, isolando x em função de y, a gente encontra x igual a y menos 5, tá? Então, para todo ponto y do domínio, para todo y do contradomínio, existe um ponto x que é igual a y diminuído de 5, que é real, claro, pertence ao domínio, tal que f de x, vamos calcular f de x. F de x, a máquina, f, toma o x e soma com 5. Então, é x mais 5, mais x nós estamos tomando como y menos 5, mais 5, menos 5 com 5 se cancelam, sobra então o y. Então, dado um y qualquer, nós construímos, encontramos esse valor x no domínio, que é elevado por f no y. Portanto, f é sobrejetora. Graficamente, né, no GeoGebra, gente, f de x igual a x mais 5, ela é essa reta. Então, para todo ponto y, a gente consegue aqui vir caminhando e encontrar um pontinho no x que é levado lá no y pela f, tá? Isso quer dizer sobrejetora. Todos os pontos aqui da reta real, né, agora aqui no eixo y, são imagem de algum ponto aqui no eixo x, tá bom? Então, por exemplo, o nosso 6, né, elevado lá no 11, ou seja, para o 11 a gente tem o 6 que é elevado nele, e assim para todos os valores. Então, essa função é sobrejetora. Agora, gente, um contra-exemplo seria por aí a nossa função f de r em r, dada por f de x igual a x ao quadrado. Por exemplo, para o ponto menos 1, que pertence ao contradomínio, não existe, tá? Não existe x real no domínio, tal que f de x, que é igual a x quadrado, seja elevado no menos 1. Por quê? Porque a gente sabe que para todos os valores reais, e esse valor o quadrado é maior ou igual que zero, só que esse aqui é menor que zero. Então, não existe esse valor. Portanto, com o contradomínio R, essa função, portanto, f de r em r, não é sobrejetora. Graficamente, a gente observa o quê? Que os pontos aqui negativos aí do eixo y não são atingidos pela função, né? Não são imagem de nenhum x. Todos os x no domínio são levados lá nos positivos. O conjunto imagem são os reais maiores ou iguais a zero. Ou seja, a imagem da nossa função são os reais maiores ou iguais a zero, que estão contidos, mas são diferentes, né? Um subconjunto próprio está contido, mas é diferente do conjunto R, que é o conjunto do contradomínio da nossa função. Só como uma observação final, né, gente, é importante a gente observar qual que é o contradomínio, tá? Se a gente restringe o contradomínio para os R's maiores ou iguais que zero, a nossa função f de x igual a x quadrado se torna sobrejetora, porque daí sim, para todo valor no contradomínio, nós encontramos um valor no domínio que é elevado nele, que seria a raiz quadrada desse valor, tá? Então, se a gente restringe esse contradomínio, a nossa f se torna sobrejetora.